Eu saúdo os amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Larissa e juntamente com meu esposo, o pastor Walter, nós pastoreamos a Igreja do Evangelho Pleno em São Luís do Quitumbe. E neste momento eu estarei com a oportunidade de compartilhar algo da parte do Senhor Jesus juntamente com os amados irmãos. E a palavra que o Senhor ele colocou em meu coração, ela se encontra em Salmos, de número 116 e o verso 12, que tem como título, a palavra que o Senhor me deu, é tempo de agradecer ao Senhor. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor Jesus, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, como é que nós podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, aquilo que nos pertence, aquilo que nós somos, é permissão do Senhor Jesus. Foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem permitiu chegar em nossas mãos. Aquilo que nós conseguimos não foi por mérito nosso, mas foi porque o Senhor, Ele permitiu chegar em nossas mãos. Porque se não fosse o Senhor, nós não seríamos nada. Nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não somos nada. Então, sem Ele, nós não conseguimos nada. Sem Ele, nós não temos a condição de possuir nada. Então, aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, foi porque o Senhor, Ele escolheu nos abençoar. Foi porque o Senhor, Ele teve a alegria de nos abençoar. Então eu te convido aí, aonde você está, aonde você se encontra, a agradecer ao Senhor. Porque muitas das vezes nós só sabemos pedir: ah, Senhor, me abençoa com isso. Ah, Senhor, eu necessito de uma cura. Senhor, eu necessito de uma bênção. É claro que nós devemos que pedir, porque se nós não pedimos, como é que o Senhor vai nos dar? Porque a palavra do Senhor diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Nós devemos que pedir sim, mas também nós devemos que ser gratos ao Senhor com as nossas atitudes. Não somente dizer: ah, Senhor, obrigado. Claro, nós devemos que agradecer a Deus com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. Não é verdade? Então seja grato ao Senhor por tudo que o Senhor ele tem feito na sua vida. E eu queria aqui citar um exemplo de uma mulher, na verdade, que ela soube agradecer a Deus pelo que Deus ele deu à vida dela, que foi Ana. Ana, ela era uma mulher estéril que não podia ter filhos. E ela, por muitos anos, ela sofreu, ela foi humilhada porque não conseguia engravidar. Mas chegou um momento que Deus abriu a madre de Ana e Deus abençoou Ana com um filho. E no momento que Deus abençoou Ana, ela teve o coração grato. E ela disse: Senhor, eu vou entregar o meu filho no teu templo. Eu vou entregar o meu filho na tua casa. Então, quando aquela criança ela foi desmamada, Ana ela entregou o seu filho no templo. E agora aquela criança ela começou a servir ao Senhor, a ser um instrumento de Deus naquele lugar. Então Ana ela teve o coração grato, porque ela soube que aquela criança ela só chegou em suas mãos porque foi o Senhor quem deu. Então Ana ela foi grata. Ela disse: Senhor, eu sei que foi o Senhor quem me deu esta criança. Então eu vou devolver ao Senhor. E foi o que ela fez. Ela entregou aquela criança no templo e aquela criança começou a ser ensinada nos caminhos do Senhor Jesus e a servir ao Senhor Jesus. Então seja grato a Deus, porque tudo que nós temos, as mínimas coisas, às vezes nós nem imaginamos tamanha bênção que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas. Então, se você pediu algo e o Senhor ainda não te deu, meu irmão, não se preocupe, porque o Senhor está preparando o melhor para a tua vida. Então, eu te convido, comece a agradecer ao Senhor Jesus.
Se você tem anos que está pedindo por algo, comece a agradecer ao Senhor Jesus. Comece a orar dizendo: Senhor, eu começo a te agradecer, eu te agradeço, porque eu creio que nas regiões celestiais a minha bênção ela já existe, porque eu creio que o Senhor já preparou a minha bênção. Então eu te agradeço pela bênção que o Senhor já me deu. Então comece a agradecer o nome do Senhor Jesus, porque nós pedimos algo e o Senhor ele ainda nos abençoa de uma forma ainda melhor. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu sempre tive o desejo de ter um casal. E o Senhor ele realizou o desejo do meu coração. Ele primeiramente me deu a minha filha, Ana Isabela, a minha primogênita. E quando eu engravidei pela segunda vez, eu comecei a pedir ao Senhor que fosse um varão. E eu disse: Senhor, tu sabes o desejo do meu coração. Então, eu te peço que esta criança, ela seja um menino e que esta criança venha com saúde, que ela venha glorificar e exaltar o teu santo nome. E eu fiz a primeira ultrassom. Quando eu fiz a primeira ultrassom, eu tive um pequeno descolamento. E eu comecei a chorar. Na verdade, creio aqui que tem muitas mães que irão ver esta palavra, assistir esse vídeo. Então nós mães temos o coração assim muito mole, na verdade. Quando se trata dos nossos filhos, nós já começamos a chorar e é o nosso ponto fraco, é os nossos filhos. E eu pedi muito a Deus a gravidez e eu engravidei. Quando eu fiz a ultrassom, eu sou muito ansiosa e do nada eu fiquei muito ansiosa para fazer essa ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, deu um descolamento ovular e eu comecei a ficar desesperada, porque eu sou muito ansiosa. Com qualquer coisa assim eu já boto na minha cabeça e eu entreguei nas mãos do Senhor. E o Senhor ele tem um projeto na vida do meu filho. E o Senhor ele já tinha profetizado, o Senhor ele já tinha falado. E, claro, fiquei triste, mas confiei no Senhor Jesus. Quando foi com mais ou menos 21 dias, eu repeti novamente a ultrassom. Não consegui escutar o coração do bebê na primeira ultrassom que eu fiz. E descobri esse pequeno descolamento. Mas com 21 dias, eu retornei para o médico. Fiz novamente a ultrassom e, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, escutei o coração do bebê. Estava normal, não tinha mais nenhum descolamento, a gravidez estava tranquila, para a honra e glória do Senhor Jesus. E continuei pedindo ao Senhor o meu varão, porque quando nós desejamos algo, claro que o Senhor ele conhece todas as coisas. O Senhor ele sabe sim o desejo do nosso coração. Mas nós precisamos abrir a nossa boca e buscar e pedir ao Senhor aquilo que nós desejamos. Então eu pedi ao Senhor que fosse um varão. Fiz a ultrassom. Quando fiz a ultrassom, era um menino. Fiquei muito feliz e agradecida, porque foi o Senhor, foi permissão do Senhor Jesus. Todas as coisas é permissão do Senhor Jesus. E desde da gravidez, os sintomas, o enxoval, o Senhor ele me abençoou de uma forma tremenda. O Senhor abriu portas onde não tinha parede. O Senhor fez além do que eu imaginava. O Senhor ele cumpriu na minha vida aquilo que eu nem imaginava. E o Senhor ele supriu e continua suprindo todas as minhas necessidades. E chegou o dia que eu entrei em trabalho de parto. E para quem não sabe, quem me conhece não sabe, o meu filho ele nasceu com 36 semanas. Eu fiz uma ultrassom em um dia de quinta-feira. Quando eu fiz a ultrassom, o meu filho estava com
mais ou menos 38, eu não lembro exatamente, mas ele estava entre 38 a 39 centímetros e com 1,8 kg na quinta-feira. Quando foi na madrugada de quinta para sexta, a minha bolsa estourou, eu entrei em trabalho de parto e mais uma vez eu fiquei preocupada porque eu tinha feito uma ultrassom no dia anterior e pela ultrassom a criança ia nascer abaixo do peso, abaixo do tamanho e provavelmente, né, ia ter que ficar na incubadora, ia precisar de algum atendimento especial. Mas o Senhor ele fez uma promessa e o Senhor ele disse que eu não se preocupasse. Então eu coloquei nas mãos do Senhor, eu coloquei aquele parto nas mãos do Senhor Jesus. Eu disse, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Então, toma a frente de tudo. Seja feita a tua vontade. Então, quando foi da madrugada de quinta para sexta, às 2 horas da manhã, eu comecei a entrar em trabalho de parto. E todas as vezes que vinham as contrações, eu perdia líquido, não era pouco, era muito. E eu comecei a ficar preocupada porque na minha primeira gravidez foi um parto planejado. Eu não entrei em trabalho de parto, foi uma cesariana planejada. Então eu já fiquei preocupada porque era a minha segunda gravidez, mas era uma coisa que eu não tinha passado, então eu não tinha essa experiência. E eu comecei a ficar preocupada. Então, de 2 horas da manhã até 10 horas da noite, eu estava em trabalho de parto e perdendo líquido. E o médico, ele fez uma cesariana de emergência. E a primeira coisa que eu fiz quando aquele menino nasceu foi ver se realmente ele era pequeno e era magrinho. E para minha surpresa, ele nasceu com 48 centímetros, 3 quilos, 125 gramas. Então, o meu filho nasceu de 36 semanas, saudável, não precisou de nenhum acompanhamento especial. E para ainda glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, um dos meus familiares, a minha tia, ela é enfermeira, e naquele dia ela estava de plantão no mesmo hospital onde eu tive o meu filho, onde meu filho nasceu. E os médicos, ela tinha conhecimento, e os médicos falou para ela, e eles não eram cristãos, não eram cristãos. E eles sem entender, é verdade, porque a gente não entende o agir do Senhor Jesus, nós apenas temos que viver. E ele disse, olha, para minha tia, disse, olha, eu não sei como essa criança sobreviveu. E a minha tia falou para o meu pai falou para mim. E na hora que ele disse que os médicos disseram que não sabia como que aquela criança ela tinha sobrevivido, porque eu já tinha perdido muito líquido e tinha muito tempo, porque para quem não sabe, eu moro em uma cidade, o meu filho nasceu em outra cidade, que é mais ou menos 3 horas de viagem para chegar, porque na cidade que eu moro, os médicos mandaram eu esperar mais 3 dias para que meu filho nascesse. E eu agradeço muito a Deus pela vida da minha sogra, porque ela foi um instrumento, né, nesse dia. E ela começou a orar, e ela disse, meu Deus, usa os médicos de alguma forma, toca no coração da minha nora, do meu filho, para que eles vão para outra cidade. E nós fomos para outra cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu tenho família. E foi aí que, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui fazer o meu parto. E os médicos disseram, eu não sei como essa criança sobreviveu. E naquele exato momento eu não falei, mas eu pensei, eu sei sim como ela sobreviveu.
porque foi o Senhor que colocou a mão. Porque desde o dia que eu descobri que estava grávida, eu entreguei aquela gestação e aquela criança nas mãos do Senhor Jesus. Então, eu sempre sou grata. Todas as vezes eu olho para o meu filho e eu agradeço a Deus por tudo que Deus ele fez na minha vida. Eu já peço perdão aos amados irmãos por chorar, porque eu sou muito sensível. E quando nós vemos o agir de Deus dessa forma, nós só sabemos chorar. Então, eu choro, mas não é de tristeza, é porque eu vi a mão do Senhor, o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a vida do meu filho. Então, todas as vezes que eu olho para ele, eu agradeço a Deus, porque se ele hoje está aqui com saúde, saudável, não tem nada, foi porque o Senhor lhe permitiu. Então eu agradeço a Deus todos os dias, não somente pela vida do Asaf, mas também pela vida da minha filha, da minha primogênita, porque também foi promessa do Senhor Jesus. Todas as duas gravidezes o Senhor ele falou, antes de eu engravidar, o Senhor ele falou e foi promessa do Senhor. Então eu te convido, neste momento, a agradecer ao Senhor Jesus. Seja grato a Deus, porque aquilo que nós temos, como eu já falei, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e aquilo que nós possuímos, foi o Senhor que nos deu. Foi permissão de Deus. Então não somente com as tuas palavras, amado, agradeça, mas também com as tuas atitudes. Seja grato ao Senhor Jesus. Demonstre que você realmente ama ao Senhor Jesus. Demonstre que você realmente é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Então eu te convido, não peça, amém? Você pode pedir, amém? Em nome de Jesus, porque é bíblico. Mas eu te convido a agradecer neste momento. Tire uma horinha, tire 5 minutos, 10 minutos, dobre o teu joelho e agradeça a Deus, porque o Senhor ele tem dado grandes livramentos para os seus servos, até livramentos que a gente nem imaginava, mas o Senhor ele sempre está em nossas vidas. Então, agradeça ao Senhor por tudo e eu também já agradeço esta oportunidade e já agradeço pela sua vida que está assistindo esse vídeo e escutando esta palavra. E eu espero que esta palavra ela tenha edificado o seu coração, em nome do Senhor Jesus.